Boa noite, Cláudia. Tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Esperando a Priscila chegar. Tá dando pra ouvir, Érica? Boa noite, boa noite. Deixa eu só arrumar aqui. A Priscila chegou. Ah, beleza. Pri, você tem que pedir pra entrar com vídeo. Algo está acontecendo. Bom, gente, enquanto a Priscila tá entrando aqui, boa noite, tá? Espero que vocês aproveitem a nossa live hoje, o nosso bate-papo. Vamos falar sobre um assunto que não é muito comum ser falado dentro da fonoaudiologia, mas a gente espera que a gente consiga nessa conversa trazer alguma coisa nova para vocês. E dá algum problema com dela aqui. Só um minutinho. Algum problema acho que o celular dela. Ah, Ah, consegui! agora foi. Se não é difícil na chorada, não tá legal, né? Boa Deus, noite, Priscila. boa noite, tudo bom? Tudo já. Agora a gente conseguiu. E aí, tudo certo? Tudo certo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia forense, né? E como a gente pode auxiliar na justiça e de que forma a gente pode auxiliar. Na graduação, a gente não tem contato com a fonoaudiologia forense, o que dá muitas dúvidas, né? De como é que entra na profissão, o que de fato nós fazemos, como atuamos. Então, muito obrigada por poder compartilhar um pouquinho aqui hoje. Posso te garantir que eu sei um pouco do que você faz, mas eu também tenho um monte de dúvidas, viu? Porque, assim, é uma área que eu acho que eu não sei se só não é ensinada na faculdade ou se realmente não é nem comentada, né? Como faz muito tempo que eu me formei, então, assim, eu tenho certeza que eu nem ouvi falar sobre isso, Uhum. né? Cheguei a fazer alguns trabalhos nessa área, tá? Depois a gente conversa até sobre isso mais pra frente, mas, assim, muito cru, né? A gente não tinha formação, não tinha nem conhecimento direito, era uma coisa que vinha meio solta, né? Meio avulsa. Você falava, tá, faço, mas, né?
A gente não tinha embasamento para isso, né? E hoje, pelo que eu vejo, já tem. Só apresentando, né, falando melhor aqui para o pessoal que está chegando, nós vamos falar hoje sobre a fonoaudiologia na perícia criminal e judiciária, tá? A Priscila, ela é parceira da sigla educacional, ela vai ministrar semana que vem, começa um curso de curta duração, tá? Vou copiar o nome porque ele é grande, eu não consigo decorar toda vez, mas a introdução à fonoaudiologia pericial forense e investigações policiais, tá? É um curso, tá show. Eu acho que vai ajudar a esclarecer muita coisa, vai ajudar a ter um gostinho do que é isso para quem tem algum interesse em conhecer, em saber do que se trata, como eu faço, onde eu vou, como eu procuro, o que, que eu preciso saber, que embasamento eu tenho que ter. Priscila está aí para isso, né, Pri? Agora vamos Joia. começar um pouquinho o nosso bate-papo. Você atua nessa área há quanto tempo? Deixa Eu eu só arrumar aqui. entrei em comecinho de 2017. Não faz muito tempo que eu atuo, de fato, né? Ah, tá aqui meu celular. Ah, Eu entrei no comecinho de 2017 no instituto privado, fiquei lá 2 anos e agora eu atuo como perita judicial mesmo, autônoma. ai, que legal. Então, para esclarecer para as pessoas que estão aqui, né? Fonoaudiólogo, ele pode atuar como perito? Pode. O Código de Processo Civil, inclusive no artigo 145, ele fala que todo profissional com ensino superior pode ser perito. E o fonoaudiólogo ele está respaldado não só pelo Código de Processo Civil, como também o Código de Ética, no artigo 25, e no Conselho Federal de Fonoaudiologia, na resolução 214 de 98. Fala que o fonoaudiólogo ele pode atuar em assuntos judiciais e extrajudiciais, em assuntos de sua competência. Então, a gente está respaldado por meio do Código, do Conselho e do Código de Processo Civil. Gente do céu, como que você decorou todos esses números? Eu não faço ideia. E você É de estava falando, eu tanto falei assim, falar, nossa. a gente se decora. Que é uma pergunta Ah, corriqueira, né? sim, imagino que seja, né? Porque assim, você é professora já, né? Dou De na fora o curso que você vai pós-graduação. dar. Isso, você já é professora. Então, para você também já é tranquilo decorar esse monte de números que você acabou de falar, né? Eu não decorei o que cada artigo diz, mas os artigos eu decorei. E assim, você estava falando que a gente não tem isso ainda hoje. Eu sou formada há bem um pouquinho mais de 20 anos, quase 30, já estou indo mais para os 30 do que para os 20. A gente nem ouvia falar sobre isso, né? Agora, Exatamente. assim, hoje eu imagino, até quem está entrando aí pode até comentar para gente, se hoje na faculdade alguém fala alguma coisa sobre isso, né? Mas assim, a dúvida que fica é o que que a gente, se a faculdade não informa, não te forma para isso, o que que a gente precisa fazer se a gente quiser ser um perito nessa área, na nossa área? Porque assim, se você não vê embasamento na escola, então tá, na escola é bom, né? Na faculdade, mas se você não tem esse embasamento, legal. Então eu me formei e eu queria muito fazer isso. O que que eu faço? Eu não, né? Mas Bom, vamos lá. A gente tem 3 caminhos, tá? A gente pode ser um perito criminal, um perito judicial e um assistente técnico. As diferenças entre eles e como entrar em cada uma. O perito criminal, ele é um servidor da polícia ou da justiça. Por quê? Ou tem estados em que o perito criminal, ele é policial, né? ah, Como no tá. estado de São Paulo. Não, outros estados não. E ele é concursado. Então, você presta um concurso. Você vira um servidor público, um perito criminal. Para ser perito criminal, é necessário ter curso superior, como o Código de Processo Civil fala, mas Em não é qualquer necessário área. qualquer área. Mas não é necessário ter, por exemplo, uma especialização. É Tá. recomendado, mas não é necessário. E você, justamente por ser em qualquer área, ele é muito amplo. Então, quando você entra, passa no concurso público, você faz até um treinamento de no mínimo 6 meses para atuar. Você não entra atuando já como perito criminal. E aí vai desde. Você pode fazer
pode aplicação de violência como assassinato, estupro, roubo, investigação que envolve fraude de documento, computador, celular, fraude fiscal. Aí você é treinado para atuar em qualquer uma dessas áreas. Sim, Você faz um curso para isso. você é Tá. capacitado para isso. Teve não vou recordar o ano, mas no Instituto de Criminalística de Santa Catarina, teve voltado especificamente para perito criminal de áudio e vídeo, em que concorreram fonoaudiólogos e engenheiros. Engenheiros também concorreram, podia. Eu tive uma colega, que inclusive passou, que concorreu. E ela falou que foi super difícil, porque a prova caiu muito mais de engenharia do que de fonoaudiologia. Processamento de sinal, análise de Fourier. Mas como ela estudou pelo edital, tudo ela como fono passou. Mas esse particular teve esse detalhe, que foi voltado para áudio e vídeo. Mas o de São Paulo, em 2013, já não teve. Já foi geral. Tá. Esse é um dos caminhos. Esse é um dos caminhos, tá? Então, concursado, você vai ter um salário, para quem tá aí na curiosidade, gira em torno de 13 mil a 15 mil inicial, tá? É um salário bom e é inicial. Então, esse você é um concursado e vai ter um salário. O segundo caminho é como perito judicial. Aqui, você também precisa de ter um ensino superior, não precisa ter especialização na área, e aqui você não é concursado, só que tem algumas particularidades, né? Você precisa atender alguns requisitos. Além de você ter o curso superior, ser o seu CRF ativo, você vai fazer um cadastro nas varas, né? No Tribunal de Justiça, no Tribunal Federal, você vai fazer um cadastro. Aqui em São Paulo, no Tribunal Judicial, nos auxiliares de justiça. E você vai nas varas conversar com o juiz, se apresentar. Falar para ele um pouquinho do seu trabalho, do que você pode auxiliar, o que você faz. E ele vai te nomear. Então, vai ter um processo, você vai receber uma nomeação para atuar nesse processo, para esclarecer os assuntos dos quais ele não tem conhecimento técnico para resolver sozinho. Né? Então, qual que é o seu papel como perito? E nesse caso, não é abrangente, é da sua área Aí de é formação. específico na área de cada um. É específico. Então, vai ser de fonoaudiologia. Então, você vai fazer a análise dos autos, vai elaborar o seu laudo pericial, responder quesitos, fazer diligência, ou seja, cumprir todas as etapas que você precisa. O que for necessário para você emitir o seu laudo. Exatamente. E diferente da perícia criminal, aqui você não tem um salário, né? Você vai fazer os seus honorários. Você vai apresentar os seus honorários para o juiz, você vai calcular os seus honorários, não tem uma fórmula certa. Muita gente me pergunta, como calcula o honorário? Depende. Depende das horas que você vai gastar no processo, se você vai gastar alguma coisa para fazer, se vai ter viagem, se vai desembolsar algum valor. E aí, com base em tudo isso, você calcula seus honorários, apresenta, peticiona para o juiz no processo para ele ser deferido ou não. Diferente da justiça gratuita, em que quem vai te pagar é a Defensoria Pública. E aí é tabelado. Os honorários da Defensoria Pública não são tão bons. É mais baixinho o valor. Mas tem essa diferença da justiça gratuita para a justiça que você apresenta os seus honorários. E o último caminho é como assistente técnico. Aqui é interessante que é uma diferença que para o perito judicial, eu não aconselho, por exemplo, um recém-formado sair da faculdade e já entrar na perícia. Por quê? A perícia, ela é algo muito sério, tem uma responsabilidade muito grande, você precisa de uma bagagem, de uma experiência que a faculdade não te proporciona. Né? Como eu falei, o curso de especialização ele não é obrigatório, mas, no meu ver, e no ver de muitos colegas da profissão, ele é essencial para você conseguir fazer o trabalho.
né? E não só da sua profissão, mas tem cursos de formação de perito judicial, que vai te ensinar caminhos como rotinas, burocracias, Que porque nesse curso entra fonoaudiólogo, entra de várias áreas, não é só quem não, quiser fazer, pode fazer esse curso. você quer ser um perito judicial, tem um curso de formação de peritos, Uhum, que vai falar justamente as partes de rotina, burocracia, vai te mostrar a parte do Código de Processo Civil voltado para o perito. Então, o que, que tá. você tem que fazer, o que, que você pode cumprir, o que, que você não pode. Por exemplo, se eu não sei a rotina, a burocracia, e eu posso atrasar o andamento de um processo, eu posso atrapalhar o juiz, as partes envolvidas, e isso é ruim para mim, como profissional, como perito, porque para ser nomeada de novo por esse juiz, a chance é muito pequena, Com certeza. porque eu estou atrapalhando o andamento do processo. Então, é importante esse conhecimento das rotinas, das burocracias e da minha profissão, da minha área em si, né? Uhum. Então, a especialização ela não é obrigatória, mas é de extrema importância que a gente se capacite para poder atuar, né? Aí vem o assistente técnico, que, diferente do perito, ele é contratado por uma das partes para auxiliar no processo, né? Então, o juiz nomeia o perito e os advogados, as partes, contratam os assistentes técnicos ou não, porque não é obrigatório, para auxiliá-lo, tá? Então, o perito, ele é idôneo, né? Ele não conhece as partes, já o assistente técnico vai trabalhar para a parte, tá? Vou fazer parecer técnico, vou elaborar os quesitos para o perito responder, vou participar das diligências técnicas, né, periciais, vou É isso que eu te elaborar... perguntar. O assistente pode, aí já é ignorância mesmo, tá? E você me corrija Não se eu estiver errada, existe. mas o perito, ele responde questões que são formuladas para ele. O assistente pode formular, mas o perito pode formular questões para o assistente também? Não, Ah, tá. geralmente, não. Na ordem processual, o perito responde os quesitos formulados pelas partes. Ah, tá. Daí o assistente entraria nessa Formula. parte de fazer questionamento. Exatamente. E E ele também pode apresenta. responder. Fazer algumas considerações pensando na parte, para auxiliar a parte a esclarecer o fato. Isso, esse é o Tá. parecer técnico, que é diferente do Uhum, laudo pericial, esse é o parecer técnico, em que tá. eu apresento elementos tentando ajudar, auxiliar a minha parte no processo. Ah, tá. E Mas aí, aí assim. Ah, pode continuar. então, pode perguntar. Não, mas aí assim, para isso, para desses três, se o fonoaudiólogo quiser entrar, ele vai precisar ter uma formação específica para ser assistente técnico ou para ser o perito, ele é obrigado a ter, eles exigem alguma coisa, você tem que apresentar algum, por exemplo, você falou daquele curso inicial lá, que faz para ser perito, você é obrigado a fazer apresentar para você poder trabalhar com isso. Não, perito judicial e assistente técnico só precisa ter um ensino superior na área. O Tá, curso de formação de peritos ou curso de especialização na sua área é mais para você, para agregar a você, profissional. Né? Não é uma entendi. exigência, por exemplo, das varas, para você nos Tá, tribunais de justiça. Já o assistente técnico, você não faz nem apresentação para juiz, você não vai em vara, nada disso. Você é um profissional de um escritório ou autônomo que apresenta os seus serviços e a parte te contrata. E aqui também você geralmente são os apresenta escritórios que te contratam, né? os escritórios. E aí você apresenta também o seu honorário. Você também não tem um salário, né? Tá, tá. Aí vai por serviço, né? Por serviço. Você calcula o que você vai precisar, o quanto você vai gastar de horas, o que você vai precisar fazer dentro do processo para auxiliar a sua parte. E aí, com base nisso, você apresenta o seu orçamento, Uhum. seus Agora, honorários. uma dúvida minha, assim, duas, na verdade, né? Primeiro, assim, aí eu sei mais ou menos, mas para você explicar para o pessoal, as áreas em que o fonoaudiólogo vai trabalhar, né? Em que áreas que ele vai conseguir fazer, desenvolver o seu papel. E aí a minha outra dúvida é assim, tá, dentro da minha área, como que é feito esse trabalho? Daí já é uma palhinha até do curso, assim, né? Aí eu queria que você contasse um pouco do que você faz. Qual área?
dentro das áreas que a fonoaudiologia oferece para a perícia, que a gente pode ser útil, no que você trabalha? Se é muito extenso, se é um trabalho que leva muito tempo, que demanda muita tecnologia, ou que demanda muita visita, muita viagem, o que você costuma, a área que você costuma atuar? Bom, a perícia da fonoaudiologia, ela tem grande duas áreas, né? A de comunicação humana, que é voltada para voz, fala, linguagem oral e escrita, e a de audiologia, que é mais a perícia em audiologia ocupacional. Essa não é a minha área. Então, quem tiver Uhum. dúvidas a respeito de perícia em audiologia ocupacional, me perdoe, não vou poder esclarecê-las. É a única vez que eu fiz, que eu fui assistente, foi na parte ocupacional, mas isso há quase 30 anos atrás, então não tenho mais nem muita lembrança do que eu fiz. Essa não é a minha praia, então só estou comentando que há, mas Uhum. né, não é minha área. A outra parte, outro grupo, né, nós vamos ter muito em perícias criminais. Claro que eu vou falar um pouquinho mais para frente, só para agora não perder o raciocínio, mas a gente divide em perícia, a gente trabalha, né, em perícia criminal, perícia, na trabalhista, na civil, a gente tem, consegue contemplar todas essas, né? Ah, eu te lembro de falar isso, pode deixar. Aí, dentro da área, nós temos a identificação forense do falante, nós temos análise de conteúdo de áudio e vídeo, transcrição e textualização de mídia, análise de edição e autenticidade de mídia, leitura labial, identificação facial, grafotécnica. Então, vamos lá, vamos falar um por um, um Conta o que pouquinho é. Isso eu sei que, vou de um dando por uma um. palhinha aqui, vai ter no curso, tá? Para quem quiser, mas assim, até para saber o que é cada uma dessas partes. Tem umas que eu também não sei, não. Então, vamos lá, a identificação de falantes, o objetivo dela é definir a autoria de uma fala que está armazenada numa mídia. Então, eu tenho um áudio ou um vídeo, geralmente são áudios, em que eu preciso saber se aquela voz foi produzida ou não pelo aparelho fonador de um determinado indivíduo, tá? Então, para exemplificar, eu tenho uma gravação ambiental, melhor, eu tenho um indivíduo X que manda um áudio para uma outra pessoa de xingando, denegrindo, extorquindo. Enfim, essa pessoa pega esse áudio, vai até a delegacia, abre um boletim de ocorrência, e a pessoa que mandou o áudio fala: não, não fui Não eu, a fui voz eu. não é minha. Aí vem a perícia de identificação de falantes. A gente tem aquela amostra questionada, que é esse áudio com essa voz, e a gente vai coletar, o perito vai coletar a voz dessa pessoa que diz que não falou, que não é ela, que vai ser a amostra padrão. E Ah, aí vai tá. ter a comparação da amostra questionada com a amostra padrão. As análises da identificação de falantes são duas, que é a análise perceptiva auditiva e a análise acústica. As Uhum. duas são importantes ser feitas, tá? Não dá para fazer só uma ou só outra. Porque, por exemplo, se eu fizer só a perceptiva auditiva, o meu mecanismo neural pode interpretar aquelas duas vozes como sendo iguais. Só que quando você faz extração na análise acústica, você vê que não, elas não são, não é a mesma pessoa. Né? Então, na análise perceptiva auditiva, nós vamos ver a qualidade vocal, a parte de linguagem, se tem sotaque, se tem alterações fonológicas, né? Desvio fonéticos fonológicos, a coordenação pneumofonoarticulatória, então, Gente, só ritmo, olha a coisa, hein? é muita coisa. É Meu muito Deus! complexo. Você vai ver não só a voz em si, mas a linguagem também. Em nível morfossintático, sintático, léxico, semântico, morfológico e pragmático. Tá? Aí você vai fazer essa análise e a acústica, você vai coletar, extrair os Uhum. padrões acústicos. Que aí a gente usa muito para a AT, que é um software muito conhecido por todos nós da fonoaudiologia. E aí a gente vai extrair formantes, frequência fundamental, pitch, enfim. E fazer a comparação e apresentar o nosso laudo comparando as vozes. Dizendo se são semelhantes, o que converge, o que assemelha. E
A gente pode fazer isso, tanto qualitativamente, no que se refere ao comportamento linguístico, quanto quantitativamente por meio da estatística descritiva, né? Uhum. Então, essa é basicamente a identificação de falantes, bem por cima. Não, mas tá, já deu para entender, tá joia. Nós temos uma outra que é a verificação de edição e autenticidade de mídias, né? Aqui, o nosso foco é ver se uma mídia ela foi adulterada com caráter fraudulento. Então, identificar se houve uma inserção, uma subtração, um remanejamento nesse áudio que possa ser de caráter fraudulento. A fono vai buscar toda a análise do tecido sonoro. Tá. E aqui a gente faz muita parceria com a engenharia para análise de metadados daquele arquivo. Metadados é como se fosse o DNA do arquivo. Lá a gente vai ter a data de criação, data de modificação, extensão, tempo do áudio. O metadado é interessante porque, por exemplo, eu já tive um caso em que eu abri o áudio no meu programa, aí ele estava lá como 1,5 minutos e os metadados estavam postando como 2 minutos. E Ah, esse tá. trechinho? Cadê o Onde trechinho? tá? Exatamente. E aí vai ver em todo o tecido sonoro. Então, analisar o ruído de fundo, as falas, analisar o espectrograma para encontrar onde que foi feita essa subtração. E aí eu Uhum. achei bem naquele trechinho que era essencial para a perícia, que era o trecho que realmente incriminava. Que você Bonitinho. vê que o ruído de fundo mudou, o padrão de fala, teve um corte no meio da fala que não justificava, você não se interrompe daquela forma. A forma de Você ia sair da onda, fonoaudiologia aí, ó. a forma de onda e o espectrograma mostraram um comportamento que não é o natural. E aí eu peguei aquele trechinho e fala, é aqui. Né? Então, Que essa barato. é basicamente também a verificação de edição. Que mais? Nós vamos ter análise de conteúdo de áudio e vídeo. Aqui, nós vamos tentar descrever detalhadamente todo o conteúdo que está naquele áudio ou naquele vídeo. Né? Então, todo evento ali registrado, ele pode ser explorado para colaborar na investigação. Então, vídeos de câmera de segurança. Por exemplo, eu tive um caso em que eu precisei analisar toda a movimentação de um indivíduo com uma moça, porque ela estava acusando esse indivíduo de que ele bateu nela no apartamento dela. Né? E eu tive que analisar toda a câmera de segurança. Então, o momento que eles chegaram no prédio, subiram, o tempo que ele demorou lá, que ele desceu, o rosto dela, como subiu, como desceu. Isso é análise de conteúdo. E não só isso. A gente tem, em áudio, principalmente, análise de conteúdo de ruído de fundo. Então, o ruído de fundo, ele tem gente que não dá mínima para ruído de fundo, mas ele é Ele deve ser o essencial. maior dedo duro do planeta, né? Você fala assim, nossa, para que eu vou ficar prestando atenção em ruído de fundo? Eu já tive um caso em que estava tendo a conversa e eu estava prestando atenção no ruído de fundo. Lá atrás tinham duas pessoas conversando e o conteúdo que elas estavam conversando era extremamente importante. Ou se não, você fala que estava numa praia e o ruído de fundo mostra que você está numa construção. Você fala, são coisas que não batem. Então, isso é análise de conteúdo de áudio e vídeo, basicamente. O que mais? Vamos ver. Transcrição. Transcrição de áudio. É um procedimento que eu vou transpor para a escrita tudo que é falado no áudio. Ipsis literis. Então, se a pessoa falou problema, eu vou Você escrever tem. problema. É ipsis literis. Tanto a fala quanto os ruídos ambientais e ruídos emitidos por outros locutores. Então, ruído de porta batendo, de caneta caindo no chão, tudo. É ipsis literis. A gente vê muito falar em degravação, que é um nome, é o termo utilizado para transcrição. É o termo utilizado, é o jargão policial no meio judicial. Degravação e transcrição é a mesma A coisa. mesma coisa. Mesma coisa. Você vai ver muita transcrição de áudio
transcrição de audiência, depoimentos, interceptações telefônicas. Você encontra isso muito no meio criminal, conversas informais. Sempre você vai ter algum pedido, alguma solicitação de transcrição. Até para você fazer a identificação de falantes, é importante você fazer a transcrição de todo o conteúdo. A textualização, ela já é diferente. Ela é mais enxuta. Eu vou fazer uma narrativa coerente, né, Do que você ouviu. do que você ouviu. Então, não é mais ipsis literis. Eu vou narrar, eu vou contando o que está acontecendo. Ela é mais limpa, ela é mais enxuta e ela é mais fácil compreensão quando você lê. Com Diferente da certeza. transcrição, às vezes você lê, você não entende, você perde. Já a textualização, por ser mais enxuta e mais uma narrativa mesmo, é mais fácil. Mas em processos judiciais não se pede muito a textualização. É mais a transcrição, justamente para não perder alguns detalhes. Que às vezes faz a diferença, né? Totalmente. Quando você vai fazer uma transcrição, você também tem uns requisitos básicos que você tem que seguir, né? Não é uma regra, mas é importante você observar sempre com muita atenção a pontuação. Porque se eu coloco uma vírgula no lugar errado, muda todo o sentido. E às vezes aquela frase é o ponto-chave do processo. E eu posso interpretá-la de uma outra forma que não é a verdadeira e seguir uma outra linha. Né? A gente vê muito erros também auditivos. Vou transcrever uma palavra e ela quer dizer outra palavra. E esta palavra que eu interpretei errado pode incriminar uma pessoa. Então, é É uma extremamente... responsabilidade absurda, né? Exatamente. Tá? Que mais? Nós temos a leitura labial, que é a identificação Essa eu da adoro. palavra. Eu acho máxima essa. Eu vou identificar, né, o que a pessoa está falando por meio dos movimentos fonoarticulatórios. Aí tem muita gente pensando, tá, e isso na perícia? Eu tenho uma câmera de segurança, ela não tem áudio, a pessoa fala e o juiz quer saber o que essa pessoa falou. Aí vem, claro que entre outras análises, vem a leitura labial do que essa pessoa está supostamente dizendo, né? A leitura labial não é tão simples. No meu curso eu até falo um pouco mais sobre, mais detalhado, porque você precisa muito do contexto da Para cena conseguir. para conseguir. E é um jogo de palavras. Cada som tem um ponto articulatório, cada fonema tem um ponto articulatório. Então, às vezes tem uma plosiva, e a gente tem que ir encaixando. Quais são as plosivas? Encaixa. E vai tentando formar dentro daquele contexto o que seria a fala. Então, não é tão simples, não é um trabalho tão simples. Tá? Alguma dúvida até agora? Alguém? Geral... Não, dúvida não. Só teve elogio e uma pessoa falando que eu perdi o nome, desculpa, mas que achou muito interessante o que você faz. Mas assim, geralmente nos processos você faz mais coisas, você não faz um tipo de análise só, né? Então tem uma que você pode fazer a leitura labial com uma transcrição, ou geralmente você faz o pacote completo, como, ou depende de cada caso, assim, esse eu só vou ter que usar, você que decide no caso, né? Esse eu vou ter que usar isso, ou depende do que é pedido, para você saber quais dessas alternativas que você tem que você vai utilizar. Depende do que o juiz me solicita no deferimento dele. Se ele fala para eu fazer só uma transcrição do áudio, eu não posso fazer, por exemplo, uma análise de autenticidade de conteúdo. Por mais que você fique afim para fazer. Porque foge do que o escopo do que eu fui incumbida a fazer. Não me Mas foi isso enquanto perito. quanto perito E judicial. se você for assistente, Aí você pode fazer. Pode. aí tá, Quanto mais informações você tiver como assistente técnico para auxiliar a sua parte, melhor. tá. Então, se você encontrou alguma anormalidade naquele áudio, faça um parecer sobre, transcrição, tudo. O que tiver para auxiliar. Só o perito que tem essa restrição nesse sentido de que ele tem que seguir o que o juiz determinou.
Eu não posso ir muito além. Se eu tenho uma identificação de falantes, por exemplo, a gente faz umas transcrições dos trechos mais importantes, dos trechos que nós vamos utilizar para comparação. A gente não faz a transcrição na íntegra, porque não foi solicitado. A Entendi. íntegra da transcrição é para nós, para as análises. Ela não vai para o laudo pericial. Gente, mas assim, eu fico pensando, do jeito que eu sou, se um perito pega e me fala, faça isso, ponto, né? E eu vejo que aquilo não é o que vai mostrar o que a pessoa está querendo, gente, acho que eu ia ficar agoniada. É. Às vezes dá essa agonia mesmo. E você não pode nem falar, então, alguém dá um toque que outra coisa precisaria ser feita. Dá vontade, mas não posso, né? Eu tenho que seguir o que o juiz determinou. Infelizmente. Que Gente do às céu. vezes realmente você fala, nossa, precisava dessa análise aqui, mas eu não posso. Até porque também, se não resolver, provavelmente depois vão pedir para fazer mais coisa, né? Ah, sim, isso sim. Quando o seu laudo dá, por exemplo, inconclusivo por falta de elementos, falta de análises, porque não porque você não fez, mas sim porque não fugiu do escopo da perícia, o juiz acaba determinando um laudo complementar. Aí agora eu vou voltar àquilo que você falou. Em qual área que você falou que você ia dizer se é só na criminal, se é na trabalhista, se é na civil, no que você é chamado em cada uma dessas áreas geralmente? Né? Numa área civil, que geralmente que tipo de problemas, vamos dizer assim, vai, que você tem que ajudar a resolver? Na trabalhista provavelmente eu acho que deve ser a parte ocupacional, deve ser ainda o que impera, É a né? mais forte, Eu acho que exatamente. deve ser a mais forte. Eu não sei se na civil deve ter também, mas criminal eu imagino que não muito. Mas, Criminal vai mais para o Instituto de Criminalística, né? é, Eu sou chamada, ó, a civil. A gente, nós somos chamados para, por exemplo, processo em imperícia fonoaudiológica. Eu tive um processo em que uma fonoaudióloga cometeu um erro técnico e uma criança veio a óbito. meu Deus. Ela correu em duas instâncias, né? Na criminal e na civil. Por que na civil? A mãe estava pedindo danos morais. Por Uhum. isso. E aí eu tive que fazer um laudo para falar se de fato houve um erro técnico ou não, né? Isso na área civil. Área trabalhista, eu já tive identificação de falantes na área trabalhista. A moça gravou uma reunião que ela teve com o chefe dela, em que ele foi extremamente rude, xingou e humilhou, e ela gravou. E no processo que ela pedia entre os trabalhista lá, férias, enfim, um monte de coisa que ela pedia danos morais por conta da humilhação que ela sofreu. E aí e ele falava que não era ele que estava falando naquele áudio. E era, Uhum. Uhum. pela análise. E identificação facial, leitura labial, você encontra muito mais na criminal. Né? É difícil você ter na trabalhista, é difícil você ter na civil. Perícia em áudio ocupacional é o que reina Na na trabalhista. trabalhista, que não é muito a minha área. Eu faço muita audiometria, né? E até pouco tempo eu fazia audiometria ocupacional também. Então, assim, esse é um cuidado muito grande que a gente tem. É uma responsabilidade muito grande do fonoaudiólogo que eu já tive que ouvir muito isso. Mas fazer áudio é fácil, É só né? Só que apertar botão. Eu é só já apertar ouvi botão. isso. É só apertar É. botão. Então, assim, o raciocínio, eu falo que às vezes o raciocínio até, por mais, entre aspas, não gosto de falar isso, mas seria um exame mais simples, mais rápido, mas a responsabilidade que você tem ali. Porque você, às vezes, tem exame que você vai fazer todo ano por 4, 5, 6 anos, É, né? Então, são detalhes que a gente tem que perceber justamente para evitar, por exemplo, uma perda, isso a gente via muito. Você vai ter essa perda. De repente aconteceu alguma coisa, a perda vai acontecer, né? Até a gente brincava muito na faculdade que tinha os ouvidos de cristal e os ouvidos de pedra. Então, às vezes, tomando todos os cuidados do mundo, vai ter uma perda, né? né? Mas você tem que saber assessorar
e fazer tudo o que for possível para, caso venha a ter um processo, olha, mas o que tinha que ser feito foi feito, o acompanhamento que tinha que ser feito foi feito, foi trocado de função, foi EPI, tudo certinho, justamente para prevenir isso, né? Então, o trabalho, eu falo que o mental até de você não só fazer uma áudio, mas tudo que vem por trás desse fazer a áudio na área ocupacional, justamente avisando isso no futuro. Lá na frente, evitar você não evita, porque quem quer entrar com o processo vai entrar. Vai entrar, Mas é né? você ter esse embasamento, né? Então, assim, dessa parte eu já tenho um pouco até de raciocínio. Agora, eu fico imaginando os detalhes nessa área que você atua, eu acho muito legal. Porque são detalhes, assim, que passam totalmente despercebidos A e perícia é feita de detalhes. É no detalhe que você pega. você procura pelo em ovo, né? É pelo em ovo. Você tem que achar o detalhe. Senão, porque se fosse fácil, não tinha perícia. Menina, gente, e assim, por exemplo, como assistente técnico, você acha que um fonoaudiólogo que sai da faculdade, né? A gente tem muitas pessoas na sigla que estão se formando agora, estão seguindo a gente, acompanhando a gente, fazendo nossos cursos, mas assim, eu saí da faculdade, eu achei isso super legal para fazer. Amei. Então, assim, o que ele tem que fazer? Já vai atrás de escritório de advocacia, busca em algum lugar se embasar um pouco mais, Eu né? aconselho. Por onde corre, para onde corre, para conseguir ter um pouco, para não fazer tanto, assim, até para não fazer besteira. Sim. Porque às vezes eu sei mexer nesses softwares para fazer análise vocal, ou eu sei fazer, eu imagino como faça, isso tudo que você falou, que eu já esqueci metade dos nomes, mas tudo bem. Mas assim, tá, daí eu saber mais ou menos como é, aí eu colocar meu nome, meu carimbo ali no laudo, né, com essa responsabilidade toda, um mínimo você tem que ter para você garantir que você não está fazendo. Eu acho que besteira vira e mexe, assim, pode acontecer, nós somos seres humanos, né? Sim. Somos passíveis de erros em algum momento, mas para evitar ao máximo isso. Bom, o que eu aconselho é faça especializações. Tem cursos de curta duração, tem cursos de longa duração. Eu posso esquecer aqui o nome de alguns, né? Mas para quem tá assistindo e pergunta, tá, mas aonde tem curso de longa duração que seria uma especialização? Tem, eu sei que EAD tem na faculdade Unileia, que é onde inclusive eu dou Que aula. daí já é mais longo, né? É Já é. mais longo, é 1 ano e meio. É uma especialização, uma pós-graduação. Né? Tem na Unileia, tem na Estácio de Sá, que são EADs. A Cefac ofereceu presencial, era para ser agora no começo do primeiro semestre, mas por conta da pandemia acabou sendo adiado, ainda não se tem a previsão, a data, mas vai rolar e é presencial. E tem os de curta duração. Tem o Como o meu seu. aqui, tem o meu. Tem a Compeg, que ele tem, além de cursos de transcrição, de grafotécnica, eles têm de formação de perito judicial, tudo curso de curta duração. Então, eu acho assim, o E nesses fonoaudiólogo, cursos mais curtos dá para ter um embasamento para começar a trabalhar nessa área. eu, é que você tem que fazer uma autoanálise, né? Você saiu da faculdade, você pensa, você é realmente preparado? Porque lá você não teve contato com a fonoforense, que é algo extremamente à parte. Ele é muito específico. Você vai Até, trabalhar com. até você começou, desculpa te cortar, mas assim, você tem que ter muita noção da parte ah, de direito, da parte jurídica. Você tem que Tem, conhecer disso também, porque tem. assim, eu penso no curso que você está oferecendo lá com a gente. Eu vi o conteúdo programático, a gente conversou sobre isso. Dessa parte do que é nossa responsabilidade saber para fazer, eu acho que o que você colocou ali, você dá uma ideia muito legal já para tentar mexer com isso. Mas e essa parte de direito, né? Você também tem que ter depois um pouco de noção, né? Tem, que aí entra o curso de formação de perito. Mesmo se você não for atuar como perito nesse primeiro momento, você vai atuar como assistente técnico, ele é legal por conta desse embasamento. Ele te dá um embasamento jurídico da coisa.
quais as instâncias em que correm os processos, aonde o perito vai entrar, quais as suas obrigações legais. Aí é uma dúvida, o perito entra em qual instância, assim? Geralmente é quando a coisa já Primeira instância. é bem no começo mesmo, então. Primeira instância, porém, quando você é nomeado, muita água ali já rolou dentro do processo, né? Você já teve a inicial, você já teve contestação, você já teve audiência muitas vezes. Então, você entra no meio do processo, porém ainda na primeira instância. Tá. Mas se a coisa não se resolve, eles podem te chamar lá em cima também para tirar alguma dúvida quando já está finalizando. Ou não? Não, geralmente o juiz já resolve ali mesmo. Se ele não entendeu alguma coisa, ele já te chama para prestar esclarecimentos do seu laudo, ou fazer um laudo complementar, ou uma audiência com você, para você lá junto Ah, com tá. ele esclarecer. Ele já tenta fechar ali, amarra ali mesmo já. Eu fico imaginando que, assim, com a facilidade hoje em dia do celular, que todo mundo tem um celularzinho na mão, né? Eu fico imaginando, assim, o quanto não deve estar aparecendo agora de, de, de análises por conta disso. Porque hoje qualquer um está com o celular escondido e faz uma filmagem, ou Uma de vídeo, ou de áudio, gravação, uma gravação. Alguma coisa alguém faz. Se eu falo que você não pode mais piscar que tem alguém ou gravando ou filmando. É uma é, coisa, hoje em dia ficou muito comum isso, né? E a gente vê muito isso na exatamente. mídia, né? Muitos acontecimentos que você percebe exatamente isso, que a pessoa estava ali, às vezes até ela arrumou uma situação para ela poder gravar, para poder depois, ou para provar ou para sacanear, né? Que O seja. próprio caso do Temer do Joesley Batista, Exato, que exato. repercutiu que ele estava com o gravador no bolso e gravou toda a conversa. Então, esse caso é clássico para a gente conversar sobre Mas foi sem gravação de áudio. querer, né? Foi Ah, sem foi, querer. foi, Ele foi. apertou o botão sem querer. Esbarrou ali. Na hora que ele esbarrou quando sentou, gente. Não, isso daí não Foi, foi foi. nada. Porque essa facilidade, e assim, eu vejo até, o pessoal não sabe, mas você sabe que meu marido é advogado, então assim, a gente vê que coisa simples que as pessoas não processam e acham que tudo bem, Facebook, WhatsApp, Instagram, hoje tudo pode ser usado. Pode. Imagino que já deve ter caído muita coisa desse tipo na sua mão também, né? Nossa, e coisas às vezes que você fala, como a pessoa teve a coragem de simular, de simular às vezes uma situação para poder gravar e para poder prejudicar. E você vê se fala, meu Deus, a humanidade Tá perdida. tá perdida. Nossa, mas é assim, eu imagino que deve ser um trabalho difícil, delicado, que exige muita atenção, concentração, foco, né? Mas imagino que também às vezes deve dar vontade de chorar, às vezes deve dar vontade de rir, né? Com as Dá, coisas que passam pela sua mão, porque eu acho que dá para curtir um pouco também, né? você pega umas coisas bizarras. E já em contrapartida, você pega coisas muito tristes, como esse menininho que faleceu. E você Sim, acaba se sensibilizando também. Você fala, poxa, você não pode porque você é um perito. Então você tem que ser totalmente neutro. idôneo, neutro. Só que você é um ser humano, né? Você acaba sentindo também. Você acaba se chocando. Você lê a inicial, você lê o processo inteiro para você ficar a par. Você lê laudo do atestado do ML, atestado de óbito. Você acaba se envolvendo no processo. Não tem como. Até porque você não, para você saber você sabe o que você tem que fazer, mas o porquê você tem que saber, você tem que olhar tudo, né? Porque não vem de mão beijada, você tem que olhar o processo, você tem Você que lê o sentar processo e, inteiro. E muitas vezes não na coleta de voz, nem de padrão gráfico, mas às vezes de documento mesmo, por exemplo, prontuário, você tem que pedir uma diligência e pedir para as partes apresentarem o documento para você, porque nem sempre está tudo ali no processo. Você tem que sair também uhum, recolhendo, ver o que você precisa, ler o processo, falar, eu preciso ainda disso, disso, disso. E sair para poder juntar recolhendo. com o que você faz.
para poder embasar e você formar ali a técnica adequada para você solucionar o caso. Aí a curiosidade minha é bem topeirinha, tudo bem, mas quando você é perito, toda diligência que você faz tem que ser autorizada pelo juiz? Você vai com o carro do Poder Judiciário Não, ou você por conta? é por conta. Muitos juízes, nem na petição dele mesmo, lá no despacho, ele mesmo fala, intime as partes, você manda um e-mail para os assistentes técnicos e para as partes, marcando data e hora da perícia, da diligência, né, do início da sua perícia. Então, você não precisa de carro oficial, Mas você não a costuma levar não uns ser... nãos? Você não costuma levar uns nãos? Ou por Eu ser já perito? levei, eu já levei uma não, o assistente técnico foi, mas não levou o material que eu solicitei, ele recusou. E esse material ele era imprescindível para fazer a perícia. Então eu fiz uma petição, peticionei no processo, falando para o juiz, olha, ele não entregou, eu preciso para isso, 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 e o juiz obrigou ele a entregar. Ah, tá. Isso tanto o perito quanto o assistente pode fazer para conseguir o que ele precisa. O assistente técnico não tem tanto esse poder dentro dos autos, né? Porque como ele é contratado pela parte, ele não é um perito do juiz, ele não foi nomeado pelo juiz, ele não pode solicitar a entrega de documentos, por Mas o exemplo. advogado pode, por ele, Pode. solicitar alguma coisa, aí ele faz. O advogado Ah, pode. vou te interromper um pouquinho. Ó, gente, eu já sou uma pessoa novinha, meu óculos não está perto, que eu esqueci de trazê-lo, tá? Então acho que é Maiara. Se não for Maiara, você me perdoe se eu errei seu nome. Ela está perguntando se você participa de audiência. Depende só quando o juiz solicita. Se for uma audiência de esclarecimento do laudo, sim. Se for uma audiência de conciliação, por exemplo, não. É Depende da só, audiência. é mais voltado só para o seu trabalho, para Para o você meu explicar o que está trabalho. escrito lá. Se ele vai fazer uma audiência para coletar testemunhas, declarações, depoimentos, não. Acertei o Aí nome da não. Maiara. O sim eu consegui ler. Agora, você falou da audiência. Peraí que fugiu a pergunta. Eu fui falar do nome dela aqui. Pera que já volto que eu ia te perguntar. Continua aí que eu não lembro mais o que eu ia te falar. Você estava falando de fazer audiência, de falar da sua parte, né? Isso, Gente, fugiu mesmo o que eu ia te perguntar. só quando o juiz determina, né? Geralmente a audiência vem até antes da perícia. Geralmente o juiz faz audiência de conciliação, de audiência para coleta de. Ai, fugiu o nome. De dados? Depoimentos, Ah, tá. né? Aí não participo. Eu vou ter acesso a esse conteúdo porque ele vai para uma ata nos autos, mas não tenho, eu não Le- participo. Lembrei que eu ia te perguntar. Na hora que você faz o laudo, porque isso eu já presenciei, assim, né, de xeretar na mesa do lado aqui em casa, assim, tem certos laudos que vêm, e vem assim, com medicologuês, fonoaudiologuês, engenheirologuês, sabe? Então, assim, esse cuidado, eu acho que é um cuidado sério. Estou brincando, mas é um cuidado muito sério, porque assim, se o juiz está pedindo a sua ajuda como perita para analisar um dado específico, para se chegar a uma conclusão, você tem que falar do que você fez, mas eu acho assim, você tem que falar de um jeito sério, mas não tão com linguagem técnica, 100% assim da sua área, porque senão ele não vai Vai entender o que entender. você está falando. Quando você floreia demais, torna a leitura difícil de interpretar. É importante lembrar que o juiz não tem a sua formação. Ele não é Exato. obrigado a saber os termos que você sabe. Então, se você aquele termo é imprescindível, você precisa usar, explique o que significa. Se eu falo para Uhum. o juiz, eu tenho uma disfagia, e só ele o que vai falar? O que é disfagia? Eu tenho que explicar que disfagia é uma dificuldade de deglutição, bibi, bababó. Então, assim, se eu vou usar termos técnicos, eu preciso explicar o que são. Uma linguagem clara, objetiva, porque eu também não posso ficar floreando muito.
Eu acho que tem Eu que ser uma faço linguagem séria, mas não excessivamente técnica, né? exatamente. Até porque o excessivamente técnico, às vezes mostra até falta de segurança no que você está fazendo. Exato. Concordo plenamente. Concordo plenamente, porque você não tem. é, eu acho assim, o ato de você saber falar com clareza, explicando termos que para a gente são comuns, né? Igual hoje, na hora do almoço, minha filha está fazendo faculdade na área da saúde também, não na fonoaudiologia, mas a gente conversou depois no final, a gente falou, nossa, tava meu marido e meu filho junto. Aí que caiu a ficha que a gente estava falando termos que para eles não são comuns e para a gente era tranquilo. Uhum. Então, esse cuidado, eu acho, na hora de você fazer um laudo, por mais que você tenha todo o conhecimento técnico, que você faça toda aquela análise detalhada que você falou aí, que só de falar eu já, ai, né? São coisas muito específicas, muito minuciosas. Mas você ter o dom também de saber pegar aquilo, e enxugar e fazer colocar numa linguagem que dê para o outro profissional de outra área entender o que você está querendo dizer, acho que isso é até É tão fundamental. importante quanto o que você analisou. Exatamente. Porque não adianta nada eu fazer uma análise excepcional e o juiz não entendeu o que eu quis dizer. Ele vai falar, tá Ele bom, e aí? vai ficar com raiva de você e não vai ajudar em nada no processo. Exatamente. Vai falar, minha Pri- filha, a pessoa falou ou não falou o que eu queria saber? É, é aquela, né? Você lê, e, né? Você imagina a responsabilidade de quem tá para tomar uma decisão, lê uma coisa que não sabe o que é e vai ter que tomar uma decisão em cima daquilo. E o nosso laudo, às vezes, é o que vai concluir o caso. O juiz vai tomar como base isso. Se você Vai falar ser o fator decisivo, então ele vai tomar a conclusão dele com base no nosso laudo. Isso é uma responsabilidade muito grande, tem que ser passado de uma forma muito clara para o juiz. sim. Brito, olhando aqui, faltam acho que 2, 3 minutinhos para a gente Nossa, já? ser eliminado do planeta aqui. Eu queria te agradecer de coração por ter aceitado tanto fazer parte da sigla com a gente, ser nossa parceira, tá? Como ter aceitado conversar um pouquinho hoje sobre isso para ajudar um pouco. Até para mim foi super legal, assim, você falou coisas que nem eu fazia ideia. E é uma área nova, eu acho, né, historicamente falando. É uma área que eu acho que o fonoaudiólogo tem muito futuro ainda, Tem. tá? Tem muito espaço para ser ocupado. Está Eu acho, crescendo muito. imagino. Eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Eu só acho que a gente não pode esquecer da importância da gente fazer a coisa mais séria possível, da gente poder se preparar para isso, né? Eu imagino que o que eu te conheço, assim, quem fizer o curso com você vai estar de portas abertas para auxiliar no que for preciso para a pessoa sair dali sendo um bom profissional ou preciso de mais alguma coisa. Eu sei que você vai estar Com aí para certeza. orientar. Então, assim, te agradeço por ter disponibilizado o seu tempo hoje para a gente conversar. Amei, tá? Espero que a gente Ah, que bom. faça outros bate-papos no decorrer deste ano. Com certeza, eu agradeço também demais. Muito obrigada pelo convite. E vamos ter mais bate-papos. Ah, com certeza, Pri. Ó, boa noite, muito Boa obrigada. noite. Foi maravilhoso, aprendi muito. Espero continuar aprendendo muito com você, tá bom? Obrigada eu. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.